Bom, então nas próximas sessões do livro, na sessão 1.4 e na sessão seguinte, é abordado o sistema de coordenadas esférico e o sistema de coordenadas cilíndrico, que vão servir de base para a gente resolver alguns problemas mais na frente. Principalmente o sistema de coordenadas esféricas é o sistema mais usual que a gente vai utilizar daqui para frente, porque a maioria dos problemas, como por exemplo problema de carga pontual ou de carga em superfície de esfera, enfim, em volume de esfera, são muito mais facilmente resolvidos considerando esse sistema de coordenadas. Então, relembrando que é esse sistema de coordenadas esféricas, né? Ao invés da gente descrever uma determinada posição, certo ponto P no espaço, por coordenadas x, y e z, nós utilizamos outra trinca de coordenadas, que seria o raio entre a origem e esse ponto B, um ângulo θ entre o eixo z e esse raio que eu acabei de desenhar, além do ângulo aqui da projeção desse vetor, um ângulo φ entre essa projeção e o eixo x. Tá? Então, através dessas três coordenadas, a gente consegue descrever um determinado ponto no espaço. Como que a gente relaciona essas coordenadas com as coordenadas cartesianas, né? X, y e z? Então, do jeito que eu desenhei, eu tenho aqui a coordenada x, y, e eu posso projetar isso aqui, tá? Que vai ser a minha coordenada z. Deixa eu chegar aqui um pouquinho mais para cima. Então, aqui é o ponto z. Então, nós podemos observar que se equivale r aqui é θ, este tamanho aqui vai ser simplesmente r cosseno de θ, já que esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, z é igual a r cosseno de θ. Nós podemos ver também que este tamanho aqui é r seno θ, que é o mesmo deste tamanho aqui. Tá? Então, r seno θ, que é este tamanho, multiplicado por cosseno do φ, vai dar a componente x. Então, x é igual a r seno θ cosseno de φ. E nós podemos ver também, pegando outra ferramenta, que essa projeção que é r seno θ multiplicado por seno de φ vai dar esse tamanho, que é exatamente a componente y. Tá? Acho que eu escrevi errado aqui, né? Esse aqui é o y. Então, y vai ser r cosseno de θ, ou melhor, r seno θ, né? R seno θ, seno φ. Então, a partir disso, a gente consegue descrever essas três coordenadas. Então, deixa eu colocar aqui só para ficar mais organizado, mais usual. Então, a partir das coordenadas x, y e z, a gente tem um sistema cartesiano, mas a gente consegue correlacionar esse sistema com as coordenadas r, θ e φ. Bom, é um exercício do livro demonstrar que os vetores unitários para esse sistema de coordenadas, eles têm essas componentes que eu estou mostrando aqui agora, que eu circulei em amarelo. Reparem que esses vetores unitários da forma que foram escritos dependem de x chapéu, y chapéu e z chapéu. Onde que eles estão aqui na minha figura, né? Então, deixa eu desenhar eles aqui para vocês. O vetor r chapéu é um prolongamento, ele está aqui, tá? Um prolongamento do próprio r. O vetor θ, deixa eu fazer ele aqui, θ chapéu, ele está aqui nessa direção, já que o meu ângulo θ ele aumenta para cá, tá certo? E a gente ainda tem um vetor φ chapéu, que aumenta meio que entrando ali no meu desenho. Tá? Esse aqui é o φ. Tá? Então, já que o φ
ele aumenta nesse sentido, então o meu φ chapéu aumenta naquele sentido ali. Esses ângulos aqui são de 90 graus, tá certo? Bom, então esses são os R, θ e φ chapéu. Eles são dados por isso que eu estou mostrando aqui agora. O que tem de importante aqui, né? Isso que vai ser um exercício. Tem aqui de importante que, apesar de X chapéu, Y chapéu e Z chapéu apontarem sempre nas mesmas direções e serem constantes, isso não ocorre com os R, θ e φ chapéus, já que eles dependem de θ e de φ. Então, dependendo dos ângulos θ e φ, esses vetores unitários, eles vão ter valores, eles vão ter componentes diferentes, tá certo? Outra coisa também é que a gente pode escrever um vetor qualquer como projeções ao longo de R chapéu, θ chapéu e φ chapéu, como eu mostro aqui abaixo. Isso vai ser abordado depois, tá? E outra coisa também que a gente tem que se preocupar, pegando aqui um sistema de coordenadas, né? O que acontece, por exemplo, se a gente se desloca aqui de um ponto A até um ponto B, ao longo desse espaço cartesiano, mas pensando aqui agora, né, nos deslocamentos ao longo utilizando, né, esse sistema de coordenadas, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter que descobrir qual é a variação de distância se eu vario o meu R. Eu tenho que saber o que eu vario da minha distância se eu vario o meu θ, e o que eu vario de distância, qual o comprimento que eu vario se eu caminho aqui com o meu φ. A partir desse dl r, dl θ e dl φ, eu vou poder escrever o meu vetor deslocamento, como a gente fez em coordenadas cartesianas, que vai ser dlr na direção r chapéu, mais dl θ na direção θ chapéu, mais dl φ na direção φ chapéu. Tá? Então temos que saber quanto que isso vale. Então deixa eu pegar um ponto aqui, um ponto P aqui logo abaixo. Né? Então aqui está o R. Se eu vario aqui o meu R por um certo dr, o que eu obtenho é que esse meu dlr ele é simplesmente o próprio dr. Tá? Mas se eu vario, por outro lado, o meu ângulo θ, eu já tenho algo diferente, porque se eu vario o meu ângulo θ por uma distância pequena, um certo valor aqui de dθ, que poderia estar aqui, ó. Então, imagina que esse ângulozinho aqui vale dθ. Né? Qual que é esse tamanhozinho aqui? Esse tamanhozinho vai depender do próprio R, tá? Já que mais próximo da origem esse tamanho aqui, dl θ, é pequeno, mas se eu estou mais longe da origem, ele é maior. Então, pela definição de radianos, né, se eu sei esse ângulo dθ e eu sei o raio, que vale r, então, nesse caso, esse arco aqui, que como é muito pequeno, pode ser encarado como sendo um segmento reto, ele é simplesmente r dθ. Tá? Então, aqui vai ser r dθ. E, né, se a gente considera ainda a variação em φ, deixa eu ver qual que é o melhor desenho para botar essa variação em φ. Se o meu φ ele aumenta um pouquinho aqui, ó, então imagina que eu aumentei aqui um certo dφ, esse aumento ele vai gerar um outro aumento aqui, que eu vou desenhar em verde, tentando não poluir muito, esse pequeno aumento aqui, por conta desse ângulo aqui dφ. Tá? Então aqui o que vai mudar? Né? Vai mudar é que o raio a gente vai ter que considerar para aplicar a nossa definição de radianos a esse valor aqui de cima, que a gente já viu que ele é R seno θ. Então, R seno θ multiplicado por dφ vai dar esse tamanhozinho aqui,
esse tamanhozinho aqui, que é o dl φ. Então, vamos lá para frente. Então, esse dl φ ele vai ser r seno θ dφ, tá certo? Então, esse dl, esse vetor de deslocamento, ele vai ser dr na direção, deixa eu fazer um R mais bonito, dr na direção r chapéu, mais r dθ na direção θ chapéu, mais r seno de θ dφ na direção φ chapéu, tá certo? Então, esses resultados são importantes para a gente. Bom, mais tarde a gente também vai ter que escrever um vetor dA. Esse vetor dA é um vetor área. A gente pode escrever ele em algumas situações, mas a situação mais comum é que a gente faça ele considerando aqui uma pequena área, tá? Em que eu tenho aqui uma componente que vai ser esse lado de cá, o meu dl θ, e esse lado de cá, o meu dl φ. Como o vetor dA ele tem uma direção, essa direção ela vai ser, nesse meu caso aqui, radial, ou seja, ele vai apontar aqui na direção do r chapéu. Então, esse dA ele seria dl θ multiplicado por dl φ na direção r chapéu. Então, esse aqui é o dA mais comum em coordenadas esféricas. O dl θ a gente viu que é r dθ e o dl φ é r seno de θ dφ na direção r chapéu. Ou seja, o meu dA mais comum vai ser r ao quadrado, já que eu tenho aqui r com r, seno de θ dθ dφ na direção r chapéu. Certo? E nós temos também considerar um pequeno elemento de volume, tá? Que eu desenhei aqui. Imagine que essa distância, né? Essa distância aqui vale r. Então, esse tamanhozinho aqui vai ser o meu dlr, que a gente viu que é igual ao dr. Este tamanho aqui vai ser o dl φ. E este tamanho aqui vai ser o dl θ. Então, isso vai ser o elemento de volume que a gente tem aqui no livro por opção, né, por escolha chamar de detal, que vai ser uma quantidade escalar dada por dlr vezes dl θ vezes dl φ, que neste caso vai ser dr, o dl θ é r dθ e a componente φ, né, é r seno θ dφ. Então, esse detal ele vai ser r ao quadrado, já que eu tenho este r e esse, tá? Seno de θ dr dθ dφ, tá certo? Então, esse é o meu elemento de volume em coordenadas esféricas. Bom, então é isso de coordenadas esféricas.